A síndrome de Tourette é uma doença neurológica que provoca a realização de atos impulsivos, frequentes e repetidos, também conhecidos como tiques, que podem dificultar a vida da pessoa e de sua família, devido a situações embaraçosas. Os tiques da síndrome de Tourette, normalmente, surgem dos 7 aos 11 anos de idade com tiques motores simples, como piscar os olhos ou movimentos de mãos ou braços, que depois se agravam, surgindo palavras repetidas, movimentos bruscos e sons, como latir, grunhir, gritar ou falar palavrões, por exemplo. Alguns pacientes são capazes de suprimir alguns dos tiques com dificuldade, mas outros apresentam dificuldade para os controlar, especialmente durante situações de estresse emocional, o que pode dificultar sua vida escolar e profissional. Uma das consequências comuns é o isolamento, que causa intenso sofrimento. Como é feito o TRATAMNTO? O tratamento para síndrome de Tourette deve ser orientado por um neurologista. Normalmente, só é iniciado quando os sintomas da doença afetam as atividades diárias do paciente ou colocam em perigo a sua vida. Nesses casos, o tratamento pode ser feito com 2 remédios neuroleptíticos, como a haloperidol ou pimosida, que bloqueiam neurotransmissores no cérebro responsáveis pelo surgimento dos tiques. Antidepressivos, como a fluoxetina, que reduzem os sintomas de tristeza e de ansiedade que podem provocar tiques. Injeções de botox são usadas em tiques motores, para paralisar o músculo afetado pelos movimentos, reduzindo o surgimento dos tiques. Saiba como o botox atua aqui. Remédios inibidores adrenérgicos, como clonidina ou guanfacina, que ajudam a controlar sintomas comportamentais, como impulsividade e ataques de raiva, por exemplo. Porém, estes remédios não tratam todos os tipos de tiques da síndrome da Tourette. Por isso, pode ser também importante consultar um psicólogo ou psiquiatra, para fazer sessões de psicoterapia, ou de terapia comportamental, onde se treinam formas de controlar os tiques da doença. Os tiques normalmente desaparecem quando a pessoa está dormindo, com o consumo de bebidas alcoólicas, ou numa atividade que exige grande concentração, como num jogo de paintball, e pioram diante de situações de estresse, cansaço, ansiedade e excitação. Como identificar a síndrome de Tourette? Os sintomas da síndrome de Tourette geralmente são observados inicialmente pelos professores, que observam que a criança começa a se comportar de forma estranha em sala de aula. Alguns desses sinais e sintomas podem ser 2 tiques motores: piscar os olhos, inclinar a cabeça, encolher os ombros, tocar no nariz, fazer caretas, movimentar os dedos das mãos, fazer gestos obscenos, chutes, sacudir o pescoço, bater no peito. Tiques vocais: xingamentos, soluçar, gritar, cuspir, cacarejar, gemer, uivar, limpar a garganta, repetir palavras ou frases, usar diferentes tons de voz.
Estes sintomas surgem repetidamente e são difíceis de controlar, e além disso, podem acontecer durante o sono, evoluir para tiques diferentes ao longo do tempo, ou piorar em situações de doença, estresse ou ansiedade. Geralmente os tiques surgem na infância, mas eles podem surgir até os 21 anos de idade. Para chegar ao diagnóstico dessa doença, o médico pode ter que observar o padrão dos movimentos repetidos, que acontecem várias vezes ao dia, praticamente todos os dias de um ano ou mais tempo. Não são necessários exames específicos para identificar essa doença, mas, em alguns casos, o neurologista poderá solicitar ressonância magnética ou tomografia computadorizada, por exemplo, para verificar se existe a possibilidade de ser alguma outra doença. Síndrome de Tourette tem cura? A síndrome de Tourette verdadeira não tem cura, mas pode ser controlada com o tratamento adequado, que pode incluir o uso de remédios e psicoterapia, por exemplo, permitindo que se tenha uma vida normal. Já a síndrome de Tourette histérica tende a desaparecer, e a pessoa fica completamente curada. Causas da síndrome de Tourette. Esta síndrome é uma doença genética, mais frequente em pessoas da mesma família, e ainda não se sabe exatamente qual a sua causa específica. Existem relatos de pessoas que foram diagnosticadas depois de sofrer um traumatismo craniano, mas infecções e problemas cardíacos também estão mais frequentes na mesma família. Mais de 40% dos portadores também apresentam sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo ou hiperatividade. A criança precisa parar de estudar? A criança diagnosticada com síndrome de Tourette não precisa parar de estudar, porque ela tem toda a capacidade de aprender, como todas as outras que não apresentam esta síndrome. A criança pode continuar frequentando a escola normal, sem necessidade de ensino especial, mas deve-se conversar com os professores, coordenadores e diretores sobre o problema de saúde da criança, para que eles possam ajudar no seu desenvolvimento de forma positiva. Manter os professores, colegas de sala de aula e seus pais devidamente informados sobre os sintomas e os tratamentos para esta síndrome ajuda a que a criança seja compreendida, evitando o isolamento que pode levar à depressão. Os remédios podem ser úteis para ajudar a controlar os tiques, mas as sessões de psicoterapia também são parte fundamental do tratamento, porque a criança sabe do seu problema de saúde e não consegue controlá-lo totalmente, surgindo muitas vezes o sentimento de culpa e de inadequação.